Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para as entrevistas da semana. Afinal, é um programa especialíssimo de 3 anos em que vamos trazer aí falas importantes que marcaram este período aqui no De Carrinho. E o nosso primeiro programa, em 31 de outubro de 2020, foi com nada mais, nada menos do que um preparador físico, campeão do mundo pela seleção brasileira, campeão do mundo pelo Internacional, campeão da América pelo Grêmio, carioca, mas que virou gaúcho de coração. Paulo Paixão foi o nosso primeiro convidado. A gente conversou com ele ao vivo no dia 31 de outubro de 2020 e agora a gente vai relembrar a resposta que ele deu naquele dia sobre como ele criou o vínculo com os gaúchos, como foi aí a criação desta relação tão bacana que ele tem com o povo gaúcho. Eu acho que no ano de 2092, eu fui ao Rio Grande do Sul, né, para fazer uma final de Copa do Brasil com o Internacional, pelo Fluminense. E nós perdemos essa decisão. E a partir dali o Grêmio fez um contato com o Sérgio Come, que era o nosso treinador do Fluminense, né? Que é meu amigo, enfim, que é meu irmão, enfim. E o Sérgio me convidou, né, para trabalhar no Grêmio com ele. E a partir daí, aí a nossa trajetória, o Sérgio, depois de 3 meses, foi embora. E eu permaneci, né, em Porto Alegre, e aqui estou já há mais de 25 anos, né? Sei lá, acho que sim, 28 anos. Né? Então, acho que a partir dali, né, a gente começou uma trajetória interessante, né, uma trajetória que eu me encho de orgulho poder ter participado, né? No início da questão, o Grêmio estava vindo de problema de classificação, não importa isso, né? Mas eu sei que a partir dali a gente teve oportunidade, né? Aí eu trabalhei com o Luiz Felipe, trabalhei com o Antônio Lopes, trabalhei com o Zé Albuquerque, trabalhei com o Cassiá, enfim, trabalhei. Mas a fase áurea mesmo se deu com o Luiz Felipe Scolari, né? A gente trabalhou bastante tempo junto, quase 10 anos. E a gente teve a oportunidade, né, de alcançar vários objetivos, junto com o falecido, né, doutor Fábio Koff, né, doutor Luiz Carlos Silveira Martins, toda aquela direção, né, que marcou também a época no Grêmio Futebol Porto Alegrense. O Paulo Paixão, ele tem uma virtude que é para poucos no Rio Grande do Sul. Na época a gente abordou isso com ele, e quem quiser reviver todas as entrevistas que a gente mostrar aí trechos hoje, pode fazer isso no canal de Carrinho no YouTube. Passeando pelo canal tem todos os conteúdos. O Paulo Paixão tem uma virtude que é transitar bem tanto no azul como no vermelho, nos dois lados, sem nenhum tipo de rusga por já ter trabalhado no rival. E além do Paulo Paixão, a rivalidade Grenal, ela sempre foi muito presente aqui nestes 3 anos, pois a gente abordou pessoas do lado azul e pessoas do lado vermelho, sem perder a consideração e o trato pelo rival, o carinho dos torcedores rivais, mas com uma mentalidade um pouco diferente da do Paixão, de trabalhar nos dois lugares. Nós temos aqueles profissionais que não trabalhariam em hipótese nenhuma no clube rival, trabalhariam apenas no clube que fizeram história. E um deles é o caso do ex-jogador do Grêmio, Tcheco. Quem não lembra do Tcheco, não é? Meia histórico do Grêmio em 2006, 7, 8, 9. Tcheco aí que
agora é treinador já há alguns anos, trabalhou no Caxias este ano, inclusive, mas certa vez o Tcheco conversou com o programa de Carrinho e falou se algum dia ele poderia treinar o Internacional. Vamos ouvir o que ele falou. Não. O Inter não treinaria justamente porque eu não gostaria de pôr um asterisco na minha história, na minha carreira, né, com o Grêmio. Eu acho que quando você é fiel ou demonstra seu amor por uma situação, você não pode ir contra isso, né? Até em respeito ao Inter mesmo, né? Mas eu não faria isso não, porque prefiro dormir com as minhas emoções, com as coisas que eu tenho no meu coração. Bom, como a gente pode ver então na resposta do Tcheco, ele é um daqueles exemplos de profissionais que possui uma marca tão identificada com um lado que fica impossibilitado de fazer parte do outro. Portanto, segundo palavras do Tcheco, ele nunca treinará o Internacional. E agora, voltando ao passado, a gente vai falar com uma lenda do futebol gaúcho. Papo maravilhoso, em breve conversaremos novamente. Cláudio Roberto Pires Duarte, ex-lateral direito, multicampeão aí pelo Inter nos anos 70, campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio em 89, comandando o Grêmio. Claudião aí que já foi também comentarista esportivo. Ele falou para nós sobre um esquema, uma tática que ficou muito famosa quando ele era treinador. É o esquema pega-ratão. Como que era isso, Claudião? Isso é uma expressão que até hoje é usada por todo mundo, né? Se eu fosse um pouco mais esperto, eu teria registrado, né, como marca pessoal, porque todo mundo usa hoje, até políticos estão usando, né? E foi apenas uma forma descontraída, foi quando eu comecei como treinador. Eu sequer pensava em ser treinador, o meu sonho era me dedicar aos tratamentos, à recuperação e tentar, né, de alguma forma, provar que os médicos estavam enganados quando disseram que eu estava inutilizado. E aí, daqui de um dia para o outro, eu me vejo treinador dos companheiros que eu jogava, que eu convivia no vestiário, né? De um dia para o outro, eu de comandado viro comandante. De um dia para o outro, quem está dando as ordens lá sou eu, mandando no vestiário do Internacional. E aí, numa das entrevistas iniciais lá, perguntaram, né, qual seria o esquema que eu iria usar como treinador. E eu não tinha a mínima condição de dar alguma explicação viável, né? E eu, como sou do interior, eu usei a expressão que a gente usava, né? Que é a armadilha do pega-ratão, que é aquele animal peludo dos açudes e das barragens, né? Do interior, que a gente, para caçar, fazia uma armadilha, né? Botava uma comidinha dentro e quando ele entrava para comer, tu puxava uma cordinha, aqueles barbantes antigos, de longe, e ele era preso naquela gaiola e virava a refeição. Então eu tentei, de uma forma até lúdica ali, dizer, olha aqui, ó, pega ratão, eles vão ter uma comidinha, quando eles quiserem comer, nós vamos pegar eles de outro jeito. Mas foi uma forma descontraída e acabou, como os resultados apareceram, se tornando marca, né? Porque, inclusive, alguns até interpretam hoje, então, não, pega ratão, é tu jogar defendendo, retrancado, né? E no contra-ataque. Não, a armadilha ela pode ser colocada em qualquer espaço do campo, em qualquer lugar do campo, né? O futebol, ele se traduz por artifícios usados para induzir o adversário ao erro. E o pega-ratão, na tradução correta, ele é um artifício de se induzir o adversário a cometer equívocos e erros. Ou seja, daqui a pouco eu vou fazer com que eles ocupem uma área de campo, que é que eu quero que eles ocupem, porque eu estou fortalecido naquela área,
E eles, para fazer isso, eles vão ter que desguarnecer uma outra área. Então, futebol é estratégico, é tático, né? E é um jogo de armadilhas, né? Como a gente sempre fala, de que no futebol ganha quem erra menos, nós temos que induzir o adversário a errar muito mais do que nós mesmos, né? Então, essa é a explicação correta. Sensacional, Cláudio Roberto Pires Duarte, grande figura aí do Rio Grande do Sul. E agora a gente vai para outra figura histórica, essa mais recente, campeã do mundo pelo Sport Clube Internacional, jogador que para muitos foi o melhor jogador da final do Mundial de 2006, grande Pedro Yarley, ex-atacante do Internacional. Ele conversou com nós aqui do programa de Carrinho e contou uma passagem que, olha, muita gente não sabe. O Yarley, ele esteve por 4 anos no Real Madrid. O Yarley, que começou no Ferroviário do Ceará, foi parar no Real Madrid. Conta como foi isso, Yarley. Um bastidor muito interessante, porque no meu time, eu jogava no Castilha, no time B, já que eu treinava, né, com grandes figuras ali, com Samuel Eto'o, com Raul, com Guti, com Casilha, com Cambiasso, né, e muitas figuras a gente jogava todo domingo. E o time principal tinha Roberto Carlos, Ciro, Redondo, Suker, Mijatovic, Hierro, zagueiro. Então era um timaço, né? Então aí foi o Vicente Del Bosque, que era o meu treinador, Fábio Capera do time principal. Então isso foi o que deu muita sustentação para depois eu ter os jogos que eu tive. Bom, e agora vamos falar de dirigentes. O Internacional teve como maior presidente de sua história Fernando Carvalho. E como que começou essa relação de amor pelo Inter? Bem, Cassiano, a minha ligação com o Inter começou muito cedo, começou quando eu tinha 6, 7 anos de idade, menino ainda. Meu primeiro assunto pela manhã era o Inter, meu último assunto à noite era o Inter, lendo a Folha da Manhã quando acordava, ouvindo o programa Plantão Esportivo da Rádio Guaíba, né, antes de dormir. Sempre foi assim, sempre me liguei muito com o clube. Fui sócio, acompanhei de perto a construção do gigante da Beira-Rio. Meu primeiro jogo foi nos Eucaliptos. Isso, estou fazendo uma narrativa bem rápida. De 15 em 15 dias eu ia ao estádio, né, ao Beira-Rio, na beira do rio, ainda hoje povoada a região, naquela época não tanto. O rio batia praticamente na obra, né, e eu, com um amigo mais velho do que eu, que era o zelador do meu prédio, chamado Luiz Brasil, eu ia até o estádio para vistoriar, como se diz, sendo um torcedor ansioso, um torcedor que queria ver logo terminada a nossa grande obra. Então, de 15 em 15 dias eu comparecia ao Beira-Rio e assim fui, né? Depois, na inauguração, foi o nosso primeiro título em 69, na sequência já havia me associado antes, sou associado desde 64, fila G89 a minha cadeira, que tenho até hoje, e a coisa foi indo até que me formei, fiquei na faculdade de Direito. Eu era identificado como colorado, porque todo mundo sabia, né? Eu enfrentava os gremistas nos debates de recreio, antes de aulas, no intervalo dos períodos. E até que um professor que me conhecia da faculdade assumiu o cargo de vice-presidente jurídico do Inter, o Dr. Fernando Jorge Schneider, e resolveu me convidar, né? Para trabalhar no clube. E aí, em 82, eu passei a trabalhar no Internacional como advogado. Logo a seguir, me tornei conselheiro, naquele mesmo ano. E aí segui trabalhando como advogado durante muito tempo. Depois passei por vários setores do clube, me tornei vice-presidente jurídico. Fui para o departamento amador em função do meu filho, né, ser atleta, tinha 10 anos e foi jogar no Inter. Eu aí passei a trabalhar nas categorias de base, primeiro como um pai, né, atuante, querendo ver as coisas melhorarem. Depois fui indicado como diretor da categoria e as coisas começaram a dar certo. Conquistamos então alguns títulos, né, e especialmente em 98 a Taça São Paulo de futebol júnior, que é o verdadeiro campeonato nacional da categoria.
Com isso, as pessoas que estavam no clube, alguns amigos, entenderam que eu poderia ser o presidente para tentar fazer no grande Inter o que foi feito no pequeno Inter, que era as categorias de base. Concorri uma primeira vez, não deu certo, e finalmente, no final de 2001, na eleição para presidente, eu me tornei presidente do Inter. Aí fiquei de 2002 a 2006 como presidente, reeleito 2 vezes. Na sequência fiquei 1 ano e meio fora, aí o clube decaiu, teve aí problemas políticos, teve crises. Eu acabei retornando, né, primeiro como assessor de futebol do Giovanni Luigi, depois como vice-presidente de futebol. E o clube, felizmente, recuperou-se, ganhou a Sul-Americana, ganhou a Libertadores, os títulos gaúchos, né, e aí ressurgimos novamente. E aí, em 2010, eu me afastei do Inter, me afastei do clube e onde estou até hoje, né, afastado. Nesse período houve um interregno, em 2016, naquela fase terrível de caída, né, de caída do clube. Eu fui convidado para voltar, faltando 3 meses para terminar o ano. Aceitei, porque não poderiam me furtar, e acabou não dando certo. Não consegui, junto com os companheiros que lá estavam, resolver o que havia de pendência, de problema e de baixo astral e de queda, né, e acabamos caindo. E de lá para cá, desde 2016, aí não mais tive contato com o meu clube, a não ser por notícias e por torcer muito, ir a alguns jogos, né? Agora, recentemente, em função da pandemia, ver os jogos pela televisão, mas, na verdade, não estou mais no clube. E indo para o outro lado, a gente conversa com o hoje patrono, também conversaremos logo mais na sequência para bater um papo inédito com ele aí nas próximas semanas, Luiz Carlos Silveira Martins Cacalo, merecidamente escolhido este ano, patrono do Grêmio. E o Cacalo, quando conversou com nós, ele respondeu sobre um tema muito inusitado que ocorreu em 1987, algo grave, seríssimo, que o Cacalo conversou com nós sobre isso já tem cerca de 2 anos. Mas este tema veio muito à pauta este ano, quando o técnico Cuca assumiu a equipe do Corinthians, pois se trata de um problema na Suíça em que o Cuca, juntamente aí de colegas do Grêmio, na época eram jogadores, Cuca, Eduardo, Fernando e Henrique, acabaram presos em um momento em que a equipe do Grêmio, que eles defendiam, estava disputando um torneio amistoso e eles se envolveram em um problema com uma moça na época adolescente, em que houve uma denúncia de abuso por parte deles. E o Cacalo, ele relembra este fato e conta como que ele conseguiu destrinchar este problemão, explica com detalhes como foi este problema, o que foi e de que maneira foi possível resolver. Bem, realmente foi um grande problema. Eu era vice-presidente jurídico nessa época e, por determinação do presidente Paulo Odoni, eu fui para a Suíça porque 4 jogadores do Grêmio estavam presos, acusados de estupro numa menina, numa adolescente, como tu disseste. E aí fui para lá trabalhar, né, fazendo contato com o juiz, participando de audiências. Contratei 2 advogados lá para me acompanharem, porque era necessário. E aos poucos a coisa foi se desvendando, né, que não tinha havido estupro, embora tenha sido uma coisa absolutamente errada que eles fizeram em manter relações com uma menina adolescente, mas a relação foi consentida. Hoje, talvez já daquela época, isso é um crime, né? Não podemos, isso não pode acontecer. Mas em função dessas atenuantes, eu consegui que eles fossem liberados e fossem julgados somente 2 anos após.
Sim, Cacalo. Mas foi difícil, né? Foi uma pendência aquele momento. Foi muito difícil. Eles ficaram 29 dias presos. Eu fiquei 25 dias na Suíça, em Berna, correndo de um lado para o outro, nas audiências, mantendo reuniões com o juiz da causa quase que constantemente, explicando a situação, porque, embora eles tivessem errado, não adiantava eles ficarem presos, porque o fato já tinha sido consumado. Então, que esperássemos o julgamento definitivo, para aí sim a Justiça Suíça tomar uma decisão. A Justiça Suíça e os presídios suíços não tem nada a ver com os brasileiros, né? É uma outra situação, uma situação bem distinta. Os presos são bem tratados, os presos têm todos os benefícios que a lei permite. E, finalmente, como eu disse, 2 anos após o fato, eles foram julgados e condenados em penas diferentes, em face daquilo que realmente tivessem feito naquele ato. Bom, e saindo de dirigentes históricos, vamos para narrador histórico. Quem não cresceu ouvindo Paulo Brito na RBS TV? Pois é, feitou! E o Paulo Brito também conversou com o programa de Carrinho e contou para nós como foi a decisão de sair da RBS TV. Ele deu detalhes de quando decidiu e de como isso foi descoberto e acabou aí saindo na mídia para que a RBS agisse também e tomasse a sua decisão. Foi a decisão mais fulminante, mais rápida, porque eu sempre fui muito pé atrás, tratava de ter um plano B, porque se eu sair daqui agora, o que eu vou fazer? Então eu sempre tratei disso tudo, né? E sempre tive meu plano B. E um dos planos B era trabalhar numa outra emissora, como é de todo mundo. Não tinha, como hoje tem, assessoria de imprensa em todas as empresas, em todos os órgãos públicos. E aí vazou a negociação minha no blog do Felipe Vieira, que causou uma repercussão muito grande, na RBS principalmente. E aí eu tive que dizer que era verdade e acelerar a minha saída, que aconteceu numa terça-feira, véspera de jogo, semifinal da Copa do Brasil, e acabei realmente saindo naquele dia, e aí surgiu o Luciano Pérez para narrar no outro dia. Bom, e a gente já falou com dirigentes históricos, com narrador histórico, vamos falar agora com árbitro histórico. E este aqui tem 3 Copas do Mundo no currículo, é nada mais, nada menos do que Carlos Eugênio Simon. Ele apitou a Copa de 2002, 2006 e 2010 e conta para nós o que faltou para ele apitar uma final de Copa do Mundo. 2002 foi a primeira Copa, eu trabalhei em 2 jogos, e aí fiquei, porque a FIFA tem um critério do seguinte: quando a equipe vai para as quartas de final, o árbitro daquele país regressa. E pela primeira vez isso aconteceu, do Brasil ir para a final, e foi campeão, e eu fiquei lá. Né? Os árbitros ficou eu e o alemão Marcus Merck, que o Brasil e a Alemanha decidiram, ficamos até o final, mas não apitamos mais nenhum jogo. Tá? 2006 eu apitei 3 jogos bem, poderia ter ido adiante. Agora 2010, a final dessa competição era Carlos Simon, Altemir Hausmann e Roberto Braz. O nosso trio foi impecável, e aí sem falsa modéstia. Eu era o árbitro mais velho da competição, com 44 anos de idade, completei 45 em 2010, em setembro, e os próprios árbitros, nossos colegas no transcorrer dos treinamentos falavam: o trio brasileiro está muito bem. E estava, porque o jogo mais perigoso na primeira fase foi Estados Unidos e Inglaterra.
tá, em que o Bin Laden estava vivo e ameaçou botar uma bomba no estádio, porque os maiores inimigos, não é, no mundo árabe, segundo eles, são os Estados Unidos e a Inglaterra. Tanto é que a segurança era tanta, e outro dia eu disse para minha mulher, eu devia ter batido uma foto com ele. Eu me cruzei com o John Biden no vestiário, eu fui aquecer, quando eu voltei, no vestiário não, no túnel que dá acesso ao vestiário, eu me cruzei com ele. Hoje é o cara mais importante do mundo, presidente dos Estados Unidos. Na época ele era vice do Obama. E tanto é que os Estados Unidos mandou ele para lá. Ou seja, quando eu vi ele cruzamos lado a lado no túnel, eu fui pro vestiário e disse pro Altemir e pro Brás, aqui hoje não morre uma mosca. Pro vice-presidente dos Estados Unidos está aqui, é porque, e de fato, eles bloquearam o espaço aéreo, caiu os computadores da FIFA, etc. e tal. E aí eu apitei esse jogo. E depois eu fui apitar no Soccer City o jogo da Alemanha e Gana. E lá os próprios da FIFA disseram, brasileiro, nota 10, vocês vão ficar aí até o final. E nós estávamos se preparando para a final. E aí aconteceu política e mais política, que existe em qualquer parte, em qualquer lugar, e nós fomos sacados daquela grande final da Espanha com a Holanda. Ficaram só os europeus. Se você pegar das semifinais às finais, foi só os europeus que ficaram. A Copa da África foi extremamente política, e aí sim eu sinto que nós poderíamos ter trabalhado na final, mas é coisa da vida que segue, e vamos embora. Bom, e seguindo por este passeio histórico pelo Rio Grande do Sul, em que ouvimos dirigentes históricos, narrador de TV histórico, ex-árbitro histórico, e lembrando que o Carlos Simon segue como comentarista de arbitragem dos canais do Grupo Disney, vamos ouvir agora comentarista de rádio, de futebol, um cara que é da velha guarda, mas que está em plena atividade, atendendo aqui ao programa de carrinho, Adroaldo Guerra Filho, Guerrinha. Guerrinha, conta para nós sobre as suas amizades com Mário Sérgio, saudoso Mário Sérgio, Emerson Leão e também Dunga. Eu no futebol, ao contrário da maioria, eu me dou bem com aqueles que são complicados, né? O primeiro deles, o Mário Sérgio. Mário Sérgio eu não me dava bem. Mário era um irmão que eu tinha, um cara que faz muita falta, conhecia e jogava futebol como poucos, né? E partiu cedo demais, faz muita falta hoje. O Dunga é um cara de um coração, olha, enorme, maravilhoso. Olha aí o que ele faz pelas comunidades, né? E também entende muito de futebol. Eu gosto muito da sinceridade do Dunga, né? E não foi difícil fazer amizade com o Dunga e virar um grande amigo do Dunga. Eu tenho o Dunga como um grande amigo e acho que ele também me tem como um grande amigo dele. E por último, o Emerson Leão. O Leão sempre foi um cara muito complicado. E eu consegui me aproximar do Leão e também fiquei amigo do Leão, fiquei confidente do Leão, parece mentira, confidente, né? Trocava ideia sobre escalação com o Leão, olha só como eu era ousado, né? E até hoje o Leão é um cara que me trata maravilhosamente bem. Eu sei que a maioria tem dificuldade, por quê? Porque o repórter chega lá e pega daqui a pouco um treinador que vem de perder e faz uma pergunta fora do lugar, o que é normal, né? E o cara reage de uma forma, e aí, meu amigo, aí já vira lambança. Eu nunca tive esse problema. Acho que o segredo é você chegar, começar a conversar com o cara, sem apertar o cara. Ao natural, ele vai revelar tudo o que ele pensa, ele vai falar o que ele quer, e vai acabar lhe proporcionando grandes manchetes. Show de bola, grande Guerrinha. Este é o programa de carrinho especial de 3 anos. 3 anos no ar aqui pela Rádio Taquara, entrevistando aí grandes figuras do esporte, da comunicação, todas as semanas. E no programa de hoje estamos relembrando grandes pessoas que passaram por aqui. E a próxima, olha, a gente segue fazendo história em várias frentes. Agora a história é no gol, com um goleiro que está presente e é um protagonista do jogo mais emblemático da história do Grêmio, a Batalha dos Aflitos de 2005. Veja bem, torcedor, não é o principal jogo da história, é o jogo mais emblemático. E aqui com nós, conversando hoje, relembrando a conversa que tivemos, Galato.
E o Galato conta para nós, novamente, que filme que passou na cabeça dele quando ocorreu aquele pênalti para o Náutico no ano de 2005. Passa o filme que não vai dar, porque do segundo pênalti pode ser que o jogador acerte, e aí dificultaria muito a vida do Grêmio no ano de 2006, né? Que dificilmente com 4 expulsões nós ia conseguir pelo menos empatar. E obviamente quando deu toda aquela confusão do pênalti, a gente perguntou para quem estava lá de fora quanto é que estava o resultado do outro jogo, porque para nós manter a calma, e eu sempre fui um cara bem tranquilo, então só ouvia sempre os mais velhos o que eu deveria de fazer nos momentos, e tinha o meu treinador de goleiro junto que me instruía lá a maneira de permanecer, mas é o jeito meu de ser mais tranquilão, mais calmo, mais atento também na todas as situações que aconteciam naquele momento. Um outro ex-jogador que conversou aqui com o programa de Carrinho, hoje ele é treinador, trabalhou no interior do Rio Grande do Sul, foi chamado para ser auxiliar técnico do Filipão, ficou alguns anos nesta função e este ano decidiu seguir carreira solo como técnico. Primeiro no Atlético do Paraná, com a saída do Filipão para o Atlético Mineiro, ele acabou também sendo desligado pelo Petralha, trabalhou no Santos e agora está no futebol português, que é um futebol que ele tem muita história como jogador. Estou falando de Paulo Turra, e o Paulo Turra conta aqui no programa de Carrinho como que foi o seu contato com um atacante que foi aí algumas vezes apenas, não é? Melhor jogador do mundo, e o Turra conta como que marcou ele. Estou falando de Cristiano Ronaldo. Sim, Cassiano, então, foi o Murtosa que me viu jogar, né? Pelo Caxias, ele foi acompanhar tudo e através disso ele montou um relatório e passou para o Sr. Felipe, e prontamente o Sr. Felipe concordou. Aí eu fui para o Palmeiras. Após 2001, na metade de 2001, eu fui contratado pelo Boa Vista de Portugal, que naquela época era o então atual campeão português. E aí eu fui para Portugal e tive felicidade de poder disputar 2 Champions League, como eu falei anteriormente, Taça UEFA, e jogando contra clubes como Manchester United, Bayern Munique, Borussia Dortmund, Liverpool, entre outros, PSG, entre outros clubes. E joguei contra grandes jogadores, graças a Deus, sabe? Todos com autógrafo meu, na canela, com certeza, né? E dentro disso, teve o Cristiano Ronaldo, como eles falam, era um miúdo ainda, um guri. O Sporting de Portugal contratou ele vindo do Nacional da Ilha da Madeira. E pronto, era um jogador que já tinha uma certa notoriedade lá, porque ele era um jogador jovem que era muito bom, né? E pronto, não precisa falar mais nada, né? E aí num jogo pelo Campeonato Português, em 2003, época 2003, 2004, nós enfrentamos o Sporting no nosso estádio, eu jogando pelo Boa Vista, enfrentamos o Sporting do nosso estádio, em Portugal, na cidade do Porto, estádio do Bessa, estádio do Boa Vista, e aí o Cristiano Ronaldo entrou no segundo tempo. E aí eu tive que dar um autógrafo para ele pediu para mim, né, eu dei um autógrafo dele, até hoje ele tem, né, na canela. E pronto, inclusive tem muitos que me pedem, duvido, eu pego e mostro a foto. Eu tenho uma foto desse jogo aí, onde que eu estava marcando ele, né? Na verdade ele estava me marcando, né? Pela foto. Então dentro disso, era um jogador já que despontava naquela época e que pra mim, na minha opinião, ele é o melhor jogador da atualidade em todos os aspectos. Bom, e agora vamos falar de uma musa do jornalismo gaúcho, uma menina super talentosa, mamãe agora, Kelly Matos, grande jornalista, de muita experiência,
do jornalismo político, nos programas da Rádio Gaúcha, jornalismo geral, programas de entretenimento. A gente conversou com aquele Matos aqui já tem um tempinho, quase 2 anos, e foi um bate-papo muito especial, muito carinhoso. A Kelly conversou por mais de 1 hora por telefone com a gente e ela abordou um tema que foi muito polêmico. Já tem aí mais de 2 anos. O saudoso Davi Coimbra estava junto, que foi um comentário feito no programa Timeline da Rádio Gaúcha, em que ocorre um assalto a um banco em Criciúma com reféns, e o Davi Coimbra, na época, sem nenhuma má intenção, ele menciona que os bandidos eles estavam tratando bem as pessoas, não estavam machucando elas, pois o foco era apenas roubar o banco, e que roubar o banco não seria algo tão grave, porque na visão dele, e não é bem a visão dele, mas é o jargão popular, de que os bancos roubam as pessoas. Então não seria um crime roubar um banco, e que esses bandidos estavam tratando bem os reféns. E isso deu uma confusão danada, mesmo que a intenção não fosse ser essa. E a Kelly Matos relembra isso e explica para nós como que foi esse momento, lidar com ele, e o que ela pensou sobre o fato. Foi um momento bem difícil mesmo, né? Um momento de julgamento, mas sobre esse episódio específico, eu acho que tem uma premissa, tem um ponto que a gente tem que partir dele. Foi errado, foi um erro. Né? E aqui eu posso falar como pessoa, como a Kelly, que está falando, né? Agora eu tenho o mesmo colega, o Davi, né? Que é meu colega e meu amigo que participou do episódio também, que estava no episódio, mas eu posso falar por mim, Kelly, enquanto pessoa física, enquanto comunicadora. Foi um erro, porque em nenhuma hipótese, né? Sob nenhuma hipótese, dá para rir ou dá para fazer piada de um assalto, ainda mais quando você tem vítimas, quando você tem um policial que ficou gravemente ferido, quando você tem uma cidade inteira que ficou amedrontada, ameaçada, que ficou sob risco. Então não tem que fazer piada, né? Então, é verdade, se a partir dessa ideia, né? A intenção era de uma... mas não cabe, não é engraçado, não é motivo para riso. Tem outras maneiras da gente divertir, da gente trazer leveza, e essa não é uma maneira. A cidade de Criciúma, até as pessoas não sabem, mas não tem problema nenhum em saber, né? Para mim ela é muito cara, porque ela é a cidade, ali a região sul é a cidade da minha família. A minha família é de Sombrio e a gente tem parentes em Criciúma, em Araranguá. Então, naquele dia especificamente, eu estava super preocupada, a gente tinha mandado mensagens no nosso grupo da família para saber se estavam todos bem. Estava conversando com os meus familiares para saber se todos estavam bem. Então, jamais passou pela minha cabeça, né, em pensar, como tu bem observou, em fazer mal para alguém daquela cidade ou em desejar o mal para alguém daquela cidade, porque é uma cidade, para mim, é muito querida, é muito cara para mim, é uma localidade. Mas mesmo que não fosse, se eu não tivesse nenhuma relação, não cabe piada, não cabe coisas engraçadas. Eu me preocupei depois em saber o estado de saúde, procurei os policiais para colocar o meu posicionamento, pedir perdão, fiz isso também na 0 Hora, né, no GZH, no nosso portal, procurei o comando da polícia para colocar, para expressar, e eu acho que todos nós não estamos livres de um erro, de errar. Em algum momento da nossa vida a gente vai errar, e o que a gente pode tirar de lição é verificar como fazer para não errar novamente. Eu, com muita humildade, ouvi muitas pessoas, conversei com muitas pessoas de diferentes posições políticas, ideológicas, de diferentes compreensões, de pontos de vista, para verificar de que forma eu, como cidadã, poderia crescer e poderia tornar a sociedade melhor. Se eu tenho essa busca, né, que eu mencionei aqui, de conectar as pessoas e fazer um mundo melhor, como é que eu posso me colocar? Eu também, as pessoas nem precisam saber disso, né, mas na época eu procurei como colocar ajudar com recursos para uma vaquinha que ajudava o policial, procurei
as pessoas que eram próximas a ele. Eu tentei, de alguma forma, também mostrar e mostrar para mim mesma, em especial, que eu atuo para tornar a sociedade melhor. Eu busco isso com os meus posicionamentos pessoais, profissionais, na minha relação com os demais seres humanos. Então, a lição que fica, como tu disseste, né, o que fica desse episódio é que, foi um erro, ponto. A partir da informação de que houve um erro, como eu posso corrigir? Como eu posso ser melhor? E desde então, eu faço reflexões. Às vezes você pergunta, Kelly, mas esse assunto tu não vai falar? Eu digo, eu tenho alguma coisa a acrescentar sobre isso? De que forma eu posso contribuir? Será que não é melhor eu ouvir um pouco mais do que falar? Então, eu acho que tudo na vida, né? Se não é bênção, é lição, né? De alguma forma, a gente aprende, a gente cresce e a gente constrói. Muito bem, agora seguimos com a galera do Timeline, pois vamos ouvir Luciano Potter, outro bate-papo muito legal que a gente teve aqui no programa de Carrinho. E o Luciano Potter falou sobre a cobrança por ele ser mais identificado do que ele já é com o Internacional, por ele ser um representante do Inter. As pessoas por muito tempo cobravam isso, já que Potter tem um respeito enorme por parte da torcida do Grêmio, e às vezes os colorados não levam isso com toda boa vontade, porque entendem que o Potter é muito corneteiro. E o que o Potter falou sobre isso? O que acontece quando a gente trabalha com algo de muita paixão é que a paixão ela tem vários níveis, né? A paixão pode ter amor e pode ter ódio. Então, essa não deve ser uma preocupação em quem trabalha com esporte, assim, sabe? Porque e hoje com redes sociais e com a facilidade que as pessoas têm de chegar em outra pessoa, isso acaba meio que virando um barulho, assim, que não deve afetar, né? Eu não sou um representante do Inter, não sou pago para ser representante do Inter, eu sou representante do que eu penso. E eu sou um colorado, tenho 3 carteirinhas, a minha e dos meus 2 filhos, sou um sócio do Inter, não tenho nenhum envolvimento político com o clube, fui um péssimo conselheiro, tem um texto meu aí na internet chamado O Pior Conselheiro da História. Então, não é uma preocupação assim, agradar. Eu preciso estar bem informado e ter opinião. E no futebol, o futebol é um assunto que todo mundo pode ter uma opinião diferente, né? Então eu tento ali estar mais próximo da verdade, ter muito cuidado de algumas coisas, né? Sempre entendendo que a verdade é uma coisa muito complicada de se alcançar. Então, eu não tenho uma preocupação, assim, com fanatismos exacerbados, como tu disse, sabe? E cobrança de ser mais fanático ou menos fanático. Isso não é uma preocupação mesmo de verdade. Claro que eu tô há 21 anos fazendo algumas coisas. Em esporte eu comecei no Bola em 2006, né? Então eu lido com isso quase que diariamente. Nas redes sociais, certamente, né? Diuturnamente a gente lida, né? Todo turno a gente tá ali fazendo. Então não é uma preocupação minha, assim, agradar ninguém, sabe? Eu tenho que fazer um bom programa. E os 2 programas permitem que eu seja o que eu sou, assim. Eu gosto de ver futebol de uma maneira mais leve, né? Isso não quer dizer que eu não possa cobrar alguma coisa, achar uma coisa diferente e falar sério dele. Bom, e se o Potter entende que não é representante do Inter, vamos falar agora com um representante do Grêmio e que se julga e se declara totalmente identificado com o tricolor, e assim é de fato. Afinal, ele já há um bom tempo é um fenômeno da internet, agora voltou à televisão, está no programa Donos da Bola da TV Bandeirantes. Farid Germano Filho, o Farid, o grande Farid Germano, muita história aí no jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul, e agora em uma outra frente, em uma frente mais identificada. Mas, antes de mais nada, houve um início. E neste início, o Farid era Jornalismo Futebol Clube. Então, eu quero saber do Farid o que fez ele levar a ser jornalista. Olha, Cássio, o que me levou para essa profissão foi amar o jornalismo. Eu costumo dizer a todos aqueles que pretendem fazer o curso de jornalismo, que fazem o curso de jornalismo. O jornalismo tem que amar, não basta gostar, tem que amar, porque é uma profissão que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado.
Não tem véspera de Natal, não tem véspera de Ano Novo, não tem Dia dos Pais, não tem Dia das Mães. É uma profissão de dedicação total, dedicação exclusiva. Ser jornalista é ser jornalista durante as 24 horas por dia. E eu lá em 1983, faz tempo, ano que o Grêmio sagrou-se campeão do mundo, eu, estudante do Colégio La Salle, Nossa Senhora das Dores, no primeiro ano do segundo grau, com 16 anos, já era repórter do Jornal do Colégio e fui no Estádio Olímpico fazer uma entrevista. E com quem me deparei? Me deparei com o Renato. Ali foi minha primeira entrevista com o Renato para o Jornal do Colégio. Nem imaginava que ia seguir na profissão. Depois fiz vestibular, entrei na Faculdade dos Meios de Comunicação Social, FAMECOS, na PUC-RS, e formei em jornalismo, mas durante o curso já estagiava na Rádio Gaúcha, onde permaneci por 25 anos. Foi um início que comecei fazendo jornalismo geral, depois jornalismo político, depois o esporte, que sempre foi minha paixão. Graças ao esporte, graças a Grêmio Internacional e Seleção Brasileira, eu tive a oportunidade de conhecer 4 continentes. Então eu digo, essa profissão é apaixonante, essa profissão é extraordinária, é fabulosa, e eu sou muito feliz com a minha profissão agora, atuando no canal do Farid Germano Filho no YouTube, e sempre digo e repito, quem quiser se inscrever vai me honrar muito se inscrevendo, dando seu like, tocando o sininho e participando comigo. Vai ser uma alegria muito grande, até porque Deus no comando sempre e não se briga nunca com a notícia. Valeu, Farid. De gremista para gremista, agora a gente ouve Duda Garbi. Recentemente a gente conversou com o Duda e o Duda explica o porquê ele saiu da RBS TV. A minha decisão de sair da RBS se deu muito pela minha infelicidade que eu vivia no momento, né? Eu estava muito triste e era estranho, porque um cara muito bem-humorado e realizado, assim, se sentir, né, para baixo, e aquilo me tocou muito. Alguma coisa estava acontecendo comigo, eu demorei um pouco para entender o que era, né? E lamento muito que as pessoas que estavam naquele momento, né, coordenando o grupo, não entenderam o momento que a comunicação estava vivendo. O que eu, modéstia à parte, acho que consegui ler bem, ou ler a ponto de conseguir fazer a minha mudança, né? E a minha mudança se deu muito a partir da minha convicção de que a comunicação tinha mudado, tinha se descentralizado. Não vejo mais o Grupo RBS como tão dominante, né, como era antes, há 10 anos atrás. E eu já estava entendendo e me preocupando com isso, né? Eu tentei levar isso para os diretores do momento, que não conseguiram também entender, e pois bem, então negociamos e conversamos, e assim se deu, cada um foi para o seu lado, e se deu de uma forma muito tranquila, assim, né? Eu saí muito bem, né? Até hoje tenho grandes amigos lá, mas claro, poderia ter feito, na minha opinião, poderia ter sido diferente, né? Poderia até estar conciliando, mas não era o que o pessoal quis naquele momento. E para fechar essa grande roda de entrevistas que a gente relembrou neste programa especial de 3 anos, vamos ao goleador. Um grande fera da pequena área, bicampeão da América com o Grêmio, chuteira de ouro em Portugal, começou no Vasco, muita história. Mário Jardel conversou com o De Carrinho e falou sobre o porquê ele não teve muitas chances na seleção brasileira. Eu só não tive mais chance na seleção porque era Romário e Ronaldo, aí eu ficava no banco, mas eu entendo e respeito o Filipão. Fiquei triste, mas isso são coisas do mundo do futebol, e me orgulho de ter vestido a amarelinha. Muito bem, aí está, portanto, Jardel, e assim encerramos essa provinha de
de coisas que a gente viu, escutou e teve ao longo de 3 anos de programa de carrinho. Foi um trechinho de cada convidado que a gente selecionou aqui, mas tiveram muitos outros, são mais de 100 convidados diferentes. Fica o convite, navegue canal de carrinho no YouTube, pois temos na íntegra as entrevistas que a gente reproduziu hoje aqui e temos muitas outras. Foram só algumas aqui que representaram todos os convidados que passaram durante 3 anos aqui no De Carrinho. Estas foram, portanto, as entrevistas da semana.